Olá. Muita gente ainda acha que contabilidade é um assunto meio árido, né? Coisa de especialista, certo? Pois é, existe essa percepção. Mas a verdade é que entender os fundamentos disso é quase, sei lá, um superpoder para navegar nos negócios e até para organizar as finanças pessoais, né? Com certeza. É uma ferramenta essencial. Hoje, a gente vai fazer uma exploração nesse universo contábil. Vamos tentar entender por que ele é tão vital, para quem essas informações realmente importam. E quais são as ferramentas-chave, né? Isso. E também como às vezes a interpretação dos números pode ser surpreendente. É uma linguagem fundamental para decifrar a saúde de qualquer organização, de qualquer empresa. A proposta aqui é justamente essa, ir direto aos pontos cruciais, focar no que realmente faz a diferença para entender o cenário por trás das cifras. Então tá. Se a contabilidade não é só calcular imposto, qual que é o propósito central dela no dia a dia de uma empresa assim? Olha, fundamentalmente é a base para tomar decisões mais seguras e para o planejamento estratégico. Pensa bem. Hum, Como é que uma empresa sabe se tem condições de pagar os fornecedores, os salários, ou, sei lá, qual o nível ideal de estoque para não perder venda, mas também não empatar dinheiro demais? é verdade. Ou até para avaliar se está indo na direção das metas que traçou. Tudo isso passa pela análise dos dados contábeis, sabe? Entendi. E quem precisa dessa fotografia confiável da empresa? Não são só os donos, imagino eu. Ah, não, de jeito nenhum. É um espectro bem amplo de interessados, os chamados stakeholders. Os sócios, acionistas, claro, querem saber da rentabilidade do investimento deles. O lucro, né? O lucro, o retorno. Mas os bancos e outros credores também analisam muito a capacidade de pagamento antes de liberar crédito. Eles precisam dessa segurança que os números dão. Faz sentido. O governo, obviamente, para apuração de impostos. Os próprios funcionários ficam de olho para avaliar a estabilidade da empresa, né? Segurança do emprego. Uhum. E até clientes e fornecedores usam para medir a confiabilidade, a solidez do negócio. É parecido com o nosso orçamento doméstico, mas imagina ter que apresentar esse orçamento de forma super convincente para conseguir um empréstimo para o futuro, sabe? A pressão e a necessidade de clareza são, assim, imensamente maiores. Nossa, verdade. Ok. E como é que se organiza toda essa complexidade? Quais são as ferramentas-chave para tirar essas fotografias e entender essa história toda? Bom, a gente tem duas demonstrações principais que funcionam tipo como um retrato e um filme da empresa. O balanço patrimonial, o BP, é esse retrato instantâneo. Uma foto. É, uma foto. Ele mostra, numa data específica, tudo que a empresa possui, são os ativos, e tudo que ela deve, que é o passivo. E nesse passivo entram as dívidas com terceiros e também o capital dos sócios, que a gente chama de patrimônio líquido. Entendi a foto. O que tem e o que deve naquele momento. E qual seria a ferramenta que mostra o filme, a performance ao longo do tempo? Ah, esse é o papel da demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Ela é o filme de um período. O filme? Sim, mostrando se a empresa gerou lucro ou prejuízo. Basicamente, ela confronta as receitas com as despesas daquele período. E aqui, olha, tem um ponto crítico, que muita gente confunde. Qual? Não significa necessariamente ter dinheiro sobrando em caixa, ter uma boa situação financeira. Ah, interessante isso. Uma empresa pode ser super lucrativa, mas ter esse lucro todo preso em contas a receber de cliente, por exemplo. São dimensões diferentes, sabe? Lucro e caixa. Faz todo sentido essa distinção. Mas aí surge a questão. Como a gente pode confiar que esse retrato, o BP, e esse filme, a DRE, estão mostrando a realidade de forma razoável? Que não são, sei lá, pura ficção. Boa pergunta. É aí que entram as regras e os princípios contábeis. Eles são as diretrizes para garantir um mínimo de padronização, de confiabilidade. Um dos mais importantes é o princípio da prudência. Prudência. Isso soa como, na dúvida, é melhor não se arriscar. Algo assim? De certa forma, sim. A ideia central é ser conservador, ou seja, antecipar e registrar as perdas e despesas prováveis assim que elas forem estimáveis, Mesmo sem ter certeza absoluta. mesmo sem ter certeza absoluta.
mas só registrar as receitas e os lucros quando eles estiverem efetivamente realizados. Garantidos. É tipo um pessimismo por design, para evitar otimismo exagerado. Entendi. Um exemplo clássico é a estimativa para clientes que talvez não paguem, sabe? A tal da provisão para devedores duvidosos, a PDD. A empresa já reconhece essa possível perda para não criar uma imagem melhor do que a realidade talvez permita. Interessante essa cautela toda embutida nas regras. Mas se as regras buscam esse realismo, ainda assim existe espaço para manipulação, para dar uma ajeitada nos números. Existe espaço para interpretação e para escolhas. E é aí que a gente entra num território meio cinzento, o da chamada contabilidade criativa. Contabilidade criativa. E aqui é fundamental distinguir, tá? Inicialmente, não estamos falando de fraude descarada como foi na Enron ou na Parmalat, onde as regras foram, assim, claramente violadas para esconder rombos gigantescos. Certo. A criatividade contábil geralmente opera dentro da flexibilidade que as próprias normas permitem, nas brechas, nas subjetividades. Como assim, dentro das regras? Poderia dar um exemplo para a gente entender melhor? Claro, pensa numa empresa de software que vende uma licença de, digamos, 3 anos. E essa licença já inclui atualizações futuras. Aí ela recebe o pagamento todo adiantado. Uhum. As normas contábeis permitem, e muitas vezes até exigem, que essa receita seja reconhecida ao longo dos 3 anos de contrato, e não toda de uma vez só quando o dinheiro entra. Ah, faz sentido. O serviço vai ser prestado ao longo do tempo. Exato. Mas a forma como a empresa decide quando reconhecer essa receita, dentro do período permitido, pode ser usada para suavizar os lucros ao longo do tempo, para não ter picos e vales muito grandes, gerenciando as expectativas do mercado, por exemplo. Não é ilegal, percebe? Mas é uma escolha estratégica que molda como os resultados são apresentados. Compreendo. Quer dizer, não é quebrar a regra, mas é usar a flexibilidade dela de uma forma... Estratégica para pintar um quadro talvez mais favorável ou estável. Isso não pode acabar distorcendo a visão de quem está analisando esses números? Exatamente esse é o risco. Pode levar investidores, credores, qualquer usuário da informação a ter uma percepção que não reflete completamente a substância econômica real da empresa. E isso pode induzir a decisões equivocadas. Com certeza. Por isso que a análise não pode ser só superficial, sabe? É preciso ter um olhar crítico sobre as escolhas contábeis que foram feitas por trás naqueles números que estão ali no papel. Então, o que fica dessa nossa exploração de hoje? A contabilidade nos dá ferramentas muito poderosas, como o balanço patrimonial e a DRE. Ferramentas valiosas, sim. E princípios como o da prudência tentam dar mais segurança, mais realismo. Mas é crucial manter sempre um olhar atento, né? Ciente de que existe essa zona de flexibilidade, essa tal contabilidade criativa. Precisamente. Os números contam uma história vital, uma história importante, mas eles raramente contam a história inteira sozinhos. E isso me leva a pensar se as próprias regras financeiras têm essa margem, essa criatividade possível, que outros elementos para além dos números puros do BP e da DRE seriam essenciais para a gente avaliar de verdade a saúde completa e o valor de uma organização. Boa reflexão! Talvez informações sobre o impacto social, ambiental, algo mais na linha do que se discute em balanço social, talvez? Fica aí a reflexão para a gente continuar explorando.